Boa noite. Hoje nossa palestra em dupla é Hierosofia, uma proposta transreligiosa para o mundo. E essa é a palestra que nós usamos como base na apresentação que fizemos no primeiro Conarelli, que aconteceu em setembro. Tá bom? Então, primeira coisa, quem somos nós? E aí, para fazer algo mais simples, a gente diz o seguinte, né? Que nós dois, dupla de Super Gêmeos Ativar, estamos juntos desde 98. E aí, nesse tempo, desde 98 para cá, que são 17 anos, né? Nós fundamos o Instituto Biratã, de Pesquisa e Expressão do Potencial Humano. Nós fundamos o Santuário do Paganismo. Os dois ficam em Santa Isabel. O Instituto Biratã, ele começou como um núcleo de estudos umbandista. Aí ele passou, isso em 2001. Em 2003, ele passou a se chamar Instituto Biratã mesmo. Em 2009, nós mudamos para cá e nós fundamos a Hierosofia. Nós começamos outra religião, que é a religião que vamos apresentar hoje. O Santuário do Paganismo, ele é o espaço físico do Instituto Biratã e ele foi concebido para que as pessoas que querem fazer seus rituais, entregas, possam utilizar o espaço, porque é um espaço que tem círculo de pedras, fogo de chão, a gente já fez vários trabalhos xamânicos, né? Um círculo de pedra um pouco mais inspirado na cultura celta, tem cachoeira, tem pirâmide onde você pode sentar, ficar lá. Então, um espaço onde as pessoas podem utilizar pagando uma taxa, porque a gente mantém isso sozinho, né? A manutenção é toda nossa. O Alquimias da Bruxinha é esse espaço aqui, foi fundado em março desse ano, e ele é uma forma da gente também distribuir as coisas que a gente faz que são vendidas. Então, todos os cosméticos encantados que eu faço, as essências herbóreas, que são inspiração do Carlos, produzidos pela Gabriele, a perfumagia, que é um conceito nosso, então tudo é feito aqui. A minha aula de dança, aula do Carlos de capoeira, defesa pessoal, então toda a nossa parte... Meditação, toda a nossa parte profissional, que a gente não tinha como trabalhar aqui em Santa Isabel, nós trouxemos para cá cursos, oficinas, tudo acontece aqui, tá? Então, nós fizemos essas coisas nesse tempo, desde 98. Nós iniciamos a Hierosofia, como está aqui, construímos carreira acadêmica. Eu sou mestre em hospitalidade, o Carlos é mestre em ciências da religião. Quem sabe ainda faremos nosso doutorado. E aí nós fizemos nossas obras-primas, que são Alan e Arthur, claro, né? De tudo que a gente fez, o melhor foram esses dois, com certeza. E aí eu coloquei, né? Fui eu que escrevi, humildemente. E aí eu falei que filhos de Ogum que nós somos, nós dois, a gente não para. A gente nunca para. Eu fiz professor, né? Mania de professor, eu fiz um resuminho. A Hierosofia é a religião que nós trouxemos para o mundo. Depois nós vamos falar sobre isso, inspirado pelos guias e tal. O Instituto Biratã é a escola de magia. A nossa parte toda dos cursos, das palestras, de desenvolver todo o potencial divino que os seres humanos possuem, que por enquanto ainda é chamado de magia, tudo isso a gente ensina no Instituto Biratã. E o Santuário do Paganismo é o espaço físico lá onde a gente faz a maioria das nossas atividades práticas. Ficou claro? Ficou claro. Porque às vezes fica, né? O Alquimias da Bruxinha você está conhecendo hoje. Alan, por favor, filho. Abra a porta. Pode? Pode, por favor. Então, assim, para arredondar, o Instituto Biratã tem sede, mas ele não se restringe a um espaço físico. O Instituto Biratã é uma grande escola. Nós dizemos, por exemplo, a gente costuma dizer, que na Hierosofia a gente faz atendimentos, mas nós somos
Olá, por favor, pode entrar. Nós somos uma escola, nós não somos um hospital. Por isso que a gente também modificou um pouco o nome da religião. Então, a gente atende pessoas que naquele momento precisam de alguma coisa, como se fosse um certo pronto-socorro. Depois, as pessoas devem caminhar, porque somos uma escola. Nós ensinamos as pessoas a descobrir e expressar seu potencial divino neste mundo. Então, quem caminha conosco na Erosofia e quem segue uma trilha dentro do Instituto, já entra com essa linha. Aprender, aprendizado, melhoramento. Então, é diferente de algumas outras religiões, e nada contra, cada um tem sua vocação, né? A sua função. Aí a gente, na nossa parte, que eu brinco, né? Parte hospitalar para quem só quer ser atendido. Aí tem lugares muito melhores que o nosso. De escola, garanto, tem poucos, mas como hospital tem muitos melhores. Essa diferença entre escola e hospital, acho que é ótima, na medida em que ela ilustra qual é a proposta. Você vai num hospital por quê? Porque você já está doente. Você precisa de um hospital, tranquilo. Agora, a escola é para te ensinar a não ficar doente. Quando você expressa o seu potencial divino neste mundo, a gente diz neste mundo por quê? Porque tem muitas religiões que sempre falam do outro mundo. Depois que eu morrer, eu vou para o céu. Depois que eu morrer, eu vou ser bonzinho. Depois que eu morrer, aí eu vou ser perfeito. Tudo bem, toda religião ensina o que acha que é mais importante. No nosso caso, a gente acha que é muito importante você ser agora, desenvolver seu potencial agora, aqui, nesse momento, nesse mundo, agora, faça as coisas agora. E quando você desenvolve esse potencial divino, tudo que é de melhor acontece com você. Sua saúde fica cada vez mais fortalecida. Você percebe que todo mundo à sua volta fica doente. E você não. Nossa, que estranho. Rejuvenescimento, prosperidade no sentido amplo da palavra. Prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é uma série de fatores: saúde, família, amigos, vida amorosa, realização pessoal, tudo isso é prosperidade, né? Realização mesmo dos seus projetos, tudo isso vem mediante o seu potencial divino nesse mundo. Entendeu? Então, por isso que a proposta da Hierosofia é auxiliar os seres humanos a descobrir e expressar o seu potencial divino. Não que a gente não ajude, né? A gente tem todo sábado lá o atendimento espiritual gratuito. Por quê? Porque é como a pessoa chega, né? A maioria das pessoas chega lá não é para aprender, né? Chega lá porque tá ferrada mesmo, tá com a vida caindo aos pedaços, aí chega lá. Aí a gente propõe, os guias propõem certas mudanças. Alguns aceitam, outros não querem nem ouvir falar. Porque o ser humano geralmente não gosta muito de ouvir que ele tem que mudar. Ele gosta de ouvir falar que o outro tem que mudar, né? Isso é bem comum. Tá bom? Então vamos lá. Então, a Hierosofia é uma religião de matriz afro-brasileira. Ela é filha, como a gente gosta de dizer, da Umbanda, de quem temos muito amor, muito respeito, muito carinho. Tanto que no dia 18 nós faremos uma palestra sobre Umbanda. A minha dissertação de mestrado é sobre Umbanda. A do Carlos também. Nós dois trabalhamos academicamente com a Umbanda como base, como um dos temas principais. E aí, os nossos cultos, ou seja, o atendimento é semanal, tá? Esse culto divide-se em 4 momentos. O momento da abertura, o momento da assistência espiritual, aqui vamos dizer assim, é um momento mais pronto-socorro, hospital, aconselhamento terapêutico, né? O momento da doutrinação, que para nós tem muito valor, porque é o momento do estudo. Se eu estou dizendo uma escola, tem que ter estudo, né? E aí o momento do encerramento. Por que abertura e encerramento são coisas importantes? Porque abertura e encerramento é um momento onde as pessoas doam a sua própria energia para que os trabalhos aconteçam
e para que a energia possa se espalhar pelas pessoas. Então, é uma homogeneidade energética quando as pessoas cantam e dançam e louvam, tá? Tanto na abertura quanto no encerramento. As pessoas vão bem embora, porque eles cantaram, dançaram também na hora de encerrar, tá? Então, esses 4 momentos compõem o atendimento. Explicar a doutrinação. Mas aí Vai você falar vai falar depois? sim, vai falar todos os então, um monte de coisa. O resultado, a Aerosofia também é resultado da aplicação prática de conceitos teológicos e técnicas de magia que também são passadas para nós, tá? Pelos guias espirituais que compõem a equipe do Caboclo Ubiratã, por isso que chama-se Instituto Ubiratã. O líder do Instituto Ubiratã é o Caboclo Ubiratã e todas as entidades que fazem parte, inclusive nós, né, que é a equipe de terra, é um membro da equipe do Caboclo Ubiratã, tá? Não tem, assim, não existe entidade melhor, não existe entidade pior, não existe linha, as pessoas têm essa coisa, né? Ah, Exu tal linha é ótimo, Exu tal linha não é. Não, mas existem as especificidades das linhas, tá bom? Então, o Caboclo Ubiratã está mais ligado à questão do conhecimento mesmo. A missão, já foi falado pelo Carlos, auxiliar os seres humanos a descobrir e expressar o potencial divino que cada um traz para este mundo, tá? E que, na verdade, a gente entende que seria a realização sua nesse mundo, nessa vida, sua missão, ela é mais fácil quando você descobre o seu potencial, aquilo para o qual você nasceu para fazer, que só você tem esse dom para expressar, tá? As principais características, aí pode trabalhar, porque você fala dos conceitos teológicos. Bom, transreligiosidade é um conceito bastante interessante, porque significa o quê? Você não vai ficar preso a um único conceito. Toda religião tem geralmente um conceito-chave. Se você pegar, por exemplo, o budismo, o conceito-chave do budismo é o nada. Tudo volta para o nada. Tudo, em última extensão, é nada, segundo o conceito budista. Se você abordar, por exemplo, o islamismo, o principal conceito do islamismo é né? A frase principal do islamismo é: só existe um Deus, que é Allah, né? E Mohammed é o profeta de Allah. Então é principal conceito. Se você pegar o taoísmo, o principal conceito do taoísmo é a oposição dos opostos, né? O yin e o yang. Então é o 2. Se você pegar o catolicismo, o principal conceito se reflete na Santíssima Trindade, e assim sucessivamente. Na teologia hierosófica, o principal livro, ele aborda as leis do 0 até o 7. E esse é o primeiro livro, pelo que eles disseram, depois vai ter outros. Isso foi passado pelos guias espirituais. Então significa o quê? Que teologicamente falando, a abrangência da hierosofia é muito grande. Porque ela tem no seu corpo teológico os pontos essenciais das principais religiões do planeta. Entenderam? E esse livro pode ser adquirido gratuitamente no nosso site, tá? Qualquer pessoa pode ter acesso. O paganismo significa o quê? Que primeiro, o paganismo não é o inimigo do cristianismo, tá? Isso é importante que se diga. Nós não temos nada contra religião nenhuma. Pelo contrário.
todas as religiões sinceras são muito necessárias para o planeta. Mas, no nosso caso, o paganismo quer dizer o quê? Que nós reconhecemos, assim como várias outras religiões, que o sagrado se manifesta na natureza. Tudo que vem da natureza tem o sagrado dentro dele. Então a gente vê o sagrado no vento, na tempestade, no mar, na montanha, na floresta, na cachoeira. Mas isso não é separado, porque o sagrado ele está no todo. Isso é a imanência do sagrado, ele está em tudo e em todos. Então não se trata de falar, esta pedra é Deus, esta árvore é Deus. Não, isso não é conceito, a explicação correta. Mas sim que o Criador se manifesta sim através daquela pedra, daquela árvore, ou daquela cachoeira, ou daquele vento. Isso é a imanência do sagrado. Isso vamos dizer, o ponto principal do paganismo. Tá? Agora, eu falei em imanência, ou seja, o sagrado está presente na natureza. Só isso? Não. Ele também é transcendente, ou seja, ele está para além da criação. Ele está na criação e também ultrapassa a criação. Então ele também é transcendente. Equivalência entre o Deus e a deusa. Quer dizer o quê? Que na hierosofia não existe privilégio dizer que o sagrado feminino é mais importante ou melhor do que o masculino ou vice-versa. Existe equivalência. Como a gente falou na lei do 2, os opostos sempre são complementares, como no taoísmo. Então o yin não é mais importante do que o yang, nem vice-versa. E da mesma forma, o Deus e a deusa, que são representações, né, do sagrado feminino e do sagrado masculino. Então também tem equivalência entre orixás femininas e orixás masculinos, entre sacerdotes e sacerdotisas. Muitas religiões não admitem sacerdotisas. Aí chega algumas outras religiões que não admitem sacerdotes, nem admitem homens. Critério de cada um, né? Na hierosofia existe essa equivalência. Gnosticismo, esse é um ponto também fundamental. Significa o quê? Que todo ser humano tem o potencial, não quer dizer que realize, mas tem o potencial para se conectar diretamente com o sagrado. Ou seja, todos nós temos o equipamento original de fábrica para ter acesso ao sagrado e às verdades do universo. Só que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo entretida, né, com ocupações do mundo, que o próprio sistema dá um jeitinho, né, de você ter que acordar cada dia um pouco mais cedo e dormir um pouco mais tarde, ter cada vez menos tempo para refletir, para pensar, para meditar, para se relacionar com os seus familiares, para estudar, para fazer um curso, cada vez tem menos tempo. O sistema vai te dando sempre um motivinho a mais de você trabalhar um pouco mais, se envolver um pouco mais com as atividades mundanas e não reflete, nunca desenvolve esse potencial, né? Então o ser humano tem o potencial, mas acaba não se conectando. Isso é importante na medida em que algumas religiões colocam claramente que você só obtém o contato com o sagrado ou a salvação mediante aquela instituição e às vezes até mediante aquele sacerdote, né? E na hierosofia nós não acreditamos nisso, né? O próprio Mestre Jesus, no Evangelho Apócrifo de Tomé,
ele fala claramente: o reino de Deus não está em templos de pedra e madeira, mas sim dentro e à volta de cada um de nós, né? Então isso aí é muito legal. Você não depende de templos nem de instituições. Espiritualismo. Todos os conceitos espiritualistas são características da hierosofia. Vida após a morte, sem dúvida alguma, reencarnação, mediunidade e aperfeiçoamento constante da sua manifestação do seu potencial divino nesse mundo. Então são diretrizes básicas, né, para o ser humano. Todo mundo pergunta sempre, a hierosofia acredita no quê, hein? Né? Então já fica gravado. Monismo tem a ver um pouquinho com o que eu falei antes. Monismo está na teologia hierosófica, diz o quê? O universo que nós conhecemos é o corpo do Ser Supremo. Nós vivemos dentro de Deus. Esse é o princípio do monismo. E tem outro princípio que é complementar, que é o panenteísmo. Não é panteísmo, é panenteísmo. Significa o quê? O sagrado habita e se manifesta através de todas as criaturas da natureza e também do ser humano. Então, aquela tal centelha divina está dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós e de tudo que é da natureza. Todos os seres têm essa centelha divina. Ela se manifesta de formas diferentes em cada ser. Então, nós ao mesmo tempo habitamos dentro do corpo de Deus e também Deus habita dentro da gente, né? É muito interessante isso. E isso quer dizer o quê? Isso tem consequências teológicas muito importantes. Por exemplo, se nós habitamos dentro do corpo de Deus, então Ele está em absolutamente todas as partes. É um conceito teológico, né? A onipresença do Criador. Então não existe lugar sem Deus, né? Às vezes os seres humanos é que estão muito desconectados desse Criador, dessa harmonia, né, com a natureza e com o universo, e os seres humanos acabam fazendo coisas terríveis. Mas não é que lá não tem Deus, como tem Deus dentro de cada ser humano, por mais que ele faça atrocidades, né? É importante isso, né? essa característica. Hierogamia. Como eu falei agora há pouco, tudo que é da natureza, para a hierosofia, faz parte do sagrado. É sagrada por definição. Então, hierogamia trata do quê? Da sexualidade como uma forma de manifestação do Deus e da deusa. Então, a sexualidade perde aquela conotação habitual, né, nos países de cultura europeia, aquela conotação de pecado, medo, culpa, danação, pensar que sexo é o problema, e a sexualidade passa a ser um caminho, também um caminho a mais, de se religar ao sagrado e de descobrir o seu potencial divino. Então ela não é mais um problema, a sexualidade torna-se uma bênção. O que não quer dizer, o que de certa forma, não só não quer dizer, mas até nos livra do esculacho, que é o oposto, né? Esculachar a sexualidade. Não, a gente valoriza a sexualidade com toda a liberdade que todo mundo tem, toda ela. Mas desde que você se ponha naquilo com dignidade, sabendo que você é um representante do Deus ou da deusa. Normalmente ambos, né? Porque todo mundo tem o Deus e a deusa dentro de si, só que em porcentagens, proporções variáveis, né? Então, quando você tem mais energia do Deus, Yang, masculina, você tem mais características masculinas. Quando você tem mais proporção da deusa, você assume características femininas.
Mas, como Deus e a deusa são sagrados, e a sexualidade é uma das maneiras desse sagrado se manifestar e se relacionar, a gente nunca pode esculachar essa sexualidade. A gente valoriza bastante. Irmandade das religiões é outro ponto fundamental, né? A hierosofia respeita, como eu já falei, e valoriza todas as religiões, porque cada religião tem a sua razão de ser. Cada religião, ela existe, e o Criador permite que ela exista porque ela tem uma razão de ser. Ela se destina a determinado público, a determinadas pessoas. E assim também a hierosofia. Então a gente respeita e valoriza. Cada um está arrumando um pedaço da casa, sabe? Ao mesmo tempo, o conceito de irmandade tem a ver com o quê? De forma alguma, repito, de forma alguma, nós estamos dizendo em igualdade. Nenhuma religião é igual. Se fosse para ser igual, nós não começaríamos a hierosofia. Não somos iguais a ninguém. E nenhuma religião é igual a outra. O conceito de irmandade quer dizer o quê? Você tem o seu irmão, ele não é igual a você. Ele tem a família dele, você tem a sua. Ele tem a casa dele, você tem a sua. Mas, quando ele vem na sua casa, ele é bem recebido, enquanto ele te respeitar. Quando você vai na casa dele, você também é bem recebido, enquanto você respeitar. E é uma convivência harmônica. Vamos, a maioria dos irmãos é. Eu com meus irmãos tenho uma convivência super boa. E não sou igual a nenhum deles. Então, o que a gente gostaria que acontecesse no mundo é isso. Irmandade entre as religiões. Ou seja, você pensa diferente, você age diferente, beleza. É mais alguém trabalhando para melhorar o ser humano. Não precisa ninguém ser igual a ninguém. Não é porque alguém pensa diferente que tem que estar errado. Não é porque eu penso diferente que eu tenho que ser de Satanás. Aliás, Satanás não se justifica na teologia pagã. É uma figura cristã, né? Judaico-cristã. E como nós somos pagãos, então já é um mito que se desfaz, né? Nós não temos nada a ver com nenhum tipo de satanismo. Sim? Tá fácil, gente. Tá claro? Quais são as formas pelas quais a hierosofia se expressa? Então, como é que a hierosofia, quais são os braços que a hierosofia utiliza para se manifestar, né? Então, quais são as formas de auxiliar os seres humanos a descobrir e expressar o seu potencial divino neste mundo? Então, existe aqui nesse espaço da Alquimia da Bruxinha a conexão com a Lua, toda segunda-feira às 19h30. Ela é gratuita para qualquer pessoa, homem, mulher, criança que queira participar. Para que isso é importante? Para a gente harmonizar a nossa parte energética e física com a fase da Lua vigente. A Lua muda toda semana e isso faz com que a gente consiga trabalhar semanalmente aspectos interiores, tá? Temos a meditação, aí é uma aula paga, mas é uma meditação também, é feita às segundas-feiras, das 20 às 21 horas, aqui no Alquimia da Bruxinha. Cada aula de meditação trabalha aí você interiormente, o Carlos, que é o professor, o instrutor, então trabalha uma questão também física, um pouco lúdica, às vezes, alongamento e capacidades de meditar, técnicas de meditação, tá? Diferente da conexão com a Lua. A hidroativação é uma atividade que foi desenvolvida pelo Carlos. Existe uma palestra no YouTube sobre esse tema, se alguém tiver interesse. Ela é praticada água, na água quente. Assistência espiritual gratuita todo sábado no Instituto Biratã, aqui em Santa Isabel. Os livros que a gente já apresenta daqui a pouco, tá? Nós temos 2 livros gratuitos. Temos um livro que não é gratuito, porque está impresso, então o que a gente cobra é um valor simbólico
foi o custo da impressão, que é do credo, da Hierosofia. Cursos, palestras e eventos como essa, toda semana nós realizamos palestras. Quando não fazemos o nosso encontro anual, que foi sábado passado, e aí é mais uma palestra que é feita, participamos de eventos gratuitamente. O nosso interesse é difundir o conhecimento, o nosso, e conceitos também que existem de irmãos, de filosofias semelhantes, tá? E os nossos festivais pagãos que acontecem nos solstícios e equinócios. Para quem não sabe, solstícios e equinócios são as datas que marcam as mudanças das estações. Então, por volta do dia 20 de março, 20 de setembro e 20 de dezembro, tá? Os festivais, já tem o nome, Festival Pagão. Então, ele é celebrado a forma como o paganismo vê. Como é que o paganismo vê? Vê o sagrado na natureza, vê o sagrado no sol, vê o sagrado na lua, vê o sagrado em cada ser humano. Então as pessoas, pelo menos durante a maior parte dos festivais, celebram sem roupa, sem mulheres vestidas de lua, homens vestidos de céu. Tá? A gente brinca com isso, porque é uma forma de você tirar a sua máscara habitual do dia a dia e a forma como a gente se esconde na roupa. Eu brinco que a gente vai na praia, um pedaço de pano assim possibilita você criar um personagem. E a hora que você se vê sem os seus personagens, você se conecta primeiramente com você e depois você com o seu entorno, com a natureza que está em volta. E para quem já experienciou isso, até pessoas que já foram em praia de nudismo já contaram, você se sente com menos frio, menos calor, você se sente mais livre, você se sente mais bem recebido pela natureza. É incrível, né? Mas tem diferença. Quem já teve alguma experiência assim, sabe do que eu estou falando. Então, o Festival Pagão é dessa forma, tá? O Festival Pagão, as pessoas podem participar, contanto que nos indiquem, gostaria de participar, etc. A gente, eventualmente, faz uma certa triagem, porque a gente quer manter um clima, não é festa do pelado, né? E não tem como ir, que muita gente já me escreveu, posso ir assistir? Não existe assistir, existe participar. A centelha divina está em todos, né? Tá? A arte marcial também vai ser a arte marcial, verdade. Rapé. Arte marcial, que acontece aqui no Alquimias, sessões de rapé, um grande patrocínio do nosso amigo Tarcísio, que é o nosso mestre nessa área, toda quarta-feira no Instituto Biratã. A gente percebe que, porque tem tantas ferramentas na Hierosofia, porque as pessoas têm maneiras diferentes de aprender. Para alguns, a assistência espiritual é o que a pessoa assimila melhor. Para outros são os cursos, as palestras. Para outros é a meditação. Para outros são as plantas de poder, como é o caso do rapé, a ayahuasca, às vezes a gente usa também. E a arte marcial, assim, na minha opinião, é um dos melhores instrumentos para você ensinar certas coisas, certas posturas no mundo, equilíbrio entre rigor e benevolência, para você se conhecer, saber do que você é feito. Eu considero a arte marcial uma ferramenta pedagógica privilegiada. Também ninguém é obrigado a fazer, isso é importante que se diga. As ferramentas estão aí, cada um pede para fazer A, B, C ou D conforme achar que vai lhe fazer bem. Porque assim, né, na questão de você ter a imanência do sagrado na natureza, as nossas expressões, como as expressões dos seres da natureza, são expressões também do sagrado. A arte marcial, para quem já praticou, quem conhece, ela não ativa a sua agressividade, ela canaliza de forma adequada a agressividade, que é uma questão sagrada. Se a gente não tiver agressividade, a gente não sobrevive, né? A minha gata, tem uma gata em casa que deu cria, que a gente abrigou aí durante a gestação, e o bebê, os gatinhos estavam com 10 dias, eles nasceram uma quinta,
domingo passado, 10 dias mais ou menos, eu fui tirar ele do lugar, que estava um pouco de frio e tal. O gatinho nem dente não tem, fez assim, pra mim. Então é agressividade, por quê? Porque a forma dele se defender, um ser deste tamanho, perto dele eu devo ser mais do que uma gigante, né? Imagina, eu devo ser quase a deusa perto dele. Então a forma dele se defender. Então agressividade também um conceito diferente de violência. Agressividade é aquilo que a gente precisa, agressividade faz você procurar comida e comer. Senão a gente ia ficar, né? Ia morrer. E se o Criador nos colocou aqui com o corpo físico, é para a gente viver o corpo físico, é a forma da hierosofia mesmo, tá? Tem outras religiões que trabalham acreditando que o corpo físico deve ser um pouco mais sublimado, etc. A gente valoriza essas questões, até porque nós temos matriz afro, né? Toda a espiritualidade afro que a gente conheça, ela tem essa tendência a valorizar aquilo que é o ser humano, a sexualidade, a alimentação, a fartura, né? As cores, a dança, a música. Então, né? a natureza das religiões afro-brasileiras tem essa característica, tá? Então aí, a nossa assistência espiritual é feita aqui é a nossa sala Mircea Eliade, onde acontecem os rituais da hierosofia, tá? Então, essa aqui é uma foto ilustrativa para as pessoas entenderem. Vocês viram ao fundo aqui, o congá com as imagens dos orixás. Congá é altar, tá, gente? É importante a gente não passar despercebido que os orixás são presentes e atuantes na nossa vida e nos nossos valores. Tá? Apesar de que às vezes a gente fala, né, em termos de teologia, uma coisa mais técnica, mais sofisticada, acadêmica, mas é importante falar que a gente se orgulha de cultuar os orixás. A gente cultua os orixás com muito orgulho, a gente vive isso. A gente vive isso no dia a dia, sabe? Com muito orgulho. E ai daquele que vier falar mal pra mim. Ai daquele, que aí o bicho pega. Não, eu respeito todo mundo, mas também existe o respeito, né? Não vou na casa de ninguém falar mal. Inclusive aqui, ó, não vai dar pra ver aí o pessoal do YouTube, mas aqui tem um quadro do Mestre Jesus, que a gente tem um amor pelo Mestre Jesus muito grande, amor mesmo, tá? Tem todo um momento onde se coloca os ensinamentos do Mestre Jesus, é um grande mestre, ok? Então, é o que se diz, não é porque nossa religião tem matriz afro que os grandes mestres são ignorados, né? Buda, Krishna, o Carlos tem palestras sobre o Vesak. Então a gente gosta de conhecer, admirar e aprender com grandes mestres que existem, ok? Então, por exemplo, eu brinquei, né? O nosso mestre no rapé, o Tarcísio, que fez a primeira utilização. Então, assim, é um grande amigo, não é aerosofista, a gente conversa, tem a linha dele, mas a gente aprende muita coisa com ele, tá? Então, como ele vem aqui também. Isso é legal, tá bom? Né? Às vezes a gente não precisa beber na mesma fonte o tempo inteiro, porque bebendo em fontes diferentes, inclusive a gente troca, aprende um com os outros, tudo bem? Então, os livros e publicações. Esses dois livros, A Hierosofia e as Leis Universais da Religião e da Magia, esse está disponível no site gratuitamente, só baixar em PDF. A História da Hierosofia também, contando alguns aspectos idem gratuitamente. Esse livro, Mensagens dos Orixás, que foi escrito pelo Carlos, com cartas que poderiam ser oráculos, ele está esgotado na editora, é um plano nosso lançar novamente, tá? E esse aqui, o Credo da Hierosofia, que tem as afirmações do Credo, é um grande resumo do que a gente acredita, e está no site, o Credo está no site, lá no link Hierosofia. O livro é a explicação de cada um tópico do Credo. Esse daqui a gente vende aqui no Alquimias da Bruxinha, tá? É impressão, é físico. E aí, aqui é o espaço da cachoeira, do Santuário do Paganismo. Aqui é o Alquimias, mas mostrando os nossos cursos, as palestras, os eventos que a gente participa, que a gente gosta, a gente vai
todo ano lá para Paranapiacaba, no evento da Tânia Gori, que é uma querida. A gente esteve presente no primeiro Conarelli, que é do Claudinei Prieto. E a gente, às vezes, somos chamados para fazer palestras pequenas. Temos as nossas palestras aqui, atualmente disponíveis também no YouTube. Então, a gente, muitas vezes, investe não só a questão do tempo, mas também financeiramente para participar de eventos, que a maioria dos eventos não é cobrado você não recebe nada para estar lá, né? Você vai para contribuir com a ideia do organizador, de quem começou a promover determinados encontros, tá? A gente não foi para São Tomé esse ano, porque a gente tinha um encontro aqui, mas tinha um encontro de galo com luz lá do Will Ronan. As cerimônias que nós realizamos, então, enquanto religião, nós fazemos bodas, que é uma boda de ouro, batizado, ok? Batizamos crianças, adultos também. E aqui são nossas bodas de 15 anos, né? E aí quem realizou são nossos filhos, que fizeram a cerimônia como sacerdotes. Porque a roupa sacerdotal é azul, né? E aí eles estão de luz azul. Aliás, eles fizeram a nossa de 10 anos de casado. O Arthur mais, né? O Alan era pequenininho. E aí realizaram também a cerimônia de 15, aí vão realizar a cerimônia de 20, né? Estamos fazendo 17 esse ano, tá? Estamos caminhando lá para os 20. E, como eu disse para vocês, os festivais pagãos, esse aqui é uma foto do primeiro festival que a gente fez, que era do altar. Essa aqui é o círculo de pedra que eu falei para vocês, que tem uma inspiração. Ali é onde a gente sacrifica as virgens, tá vendo aquela pedra? É brincadeira. É brincadeira porque não tem virgens. Esse primeiro festival era temático como deuses das águas, foi o primeiro que foi realizado em outubro, até nem foi nenhum solstício equinócio, ainda não era. Então a gente tinha água e as pessoas levaram flores, tudo isso que vocês estão vendo de flor foram oferendas das pessoas que foram participar e levaram, e tinha outras que a gente até colocou nos elementais. Então esse aqui foi tirado como uma forma de oferendar. Esse aqui é o círculo mais celta que eu disse, né? O Sol e a Lua é bem uma representação celta, né? Deus e a deusa. E eu particularmente gosto muito desse círculo, porque a gente trabalha bastante, muita coisa lá, tá? E aqui é o pórtico do santuário do Instituto Biratã, Santuário do Paganismo. Então é uma área de mais ou menos 6 mil metros, que eu disse, tem cachoeira, tem uma parte em frente à cachoeira que pode ser utilizada para rituais, tem o círculo de pedra, tem o fogo de chão, tem a pirâmide. A gente recebe grupos umbandistas, grupos de druidas, que tem utilizado bastante. Fazemos eventos mais xamânicos. Já fizemos eventos com índios lá, índios mesmo, os Cariri Chocó, na inauguração. A Tânia Gori estava lá, o Léo Artesi estava lá, o Walter Pini estava lá, com a música da mãozinha. Então é uma grande forma de trabalhar, de conhecer e difundir diferentes formas de ver o mundo, tá? De visão de mundo. Então, esse aqui é o pórtico da Hierosofia, do Instituto Biratã e do Santuário do Paganismo, que eu já disse que pode ser utilizado. E aí, estamos abertos para qualquer pergunta. E, antes de tudo, agradecemos a presença de vocês, obviamente, para nos ouvir. Não? Não? Então, faz o Namastê. Namastê.